Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Eu sou a Francisca Matos, jornalista de política, e o nosso convidado de hoje é João Carvalho, investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. É doutorado em Ciência Política pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Tem estudado os partidos de extrema-direita e recentemente coordenou a obra Chega, The New Portuguese Far Right, que analisa o crescimento do partido liderado por André Ventura. Nesta edição do Lusa Extra, vamos abordar a entrada do Chega em executivos municipais e a desfiliação de vários vereadores. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Viva João, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Desde as eleições autárquicas de 12 de outubro, pelo menos 7 vereadores eleitos pelo Chega desfiliaram-se do partido e passaram a exercer o mandato como independentes. Aconteceu, por exemplo, em Lisboa, em Vila Nova de Gaia ou no Funchal, na Madeira. Alguns destes vereadores passaram a integrar os respectivos executivos, garantindo a maioria ao Presidente da Câmara em troca de pelouros. O que é que estas rupturas dizem sobre estes eleitos e também o que é que representa para o partido perder representação em algumas das câmaras mais importantes do país? Ora, se virmos de uma forma longitudinal, ou seja, para trás, em 2021 o Chega elegeu, creio, 19 vereadores e no final de 2025 11 já tinham abandonado o partido, portanto só 8 se mantiveram. Portanto, de certa forma, há uma tendência de continuidade do Chega entre aquilo que se passou em 2021 e agora que observamos nos primeiros 4 meses de 2026. O que o meu colega Ricardo Marques sugeriu é que o Chega conseguiu fixar o seu eleitorado, mas não consegue fixar os seus vereadores e os eleitos locais. Porquê? Porque, de certa forma, o que se revelou em 2021 é haver uma forte divergência entre as diretivas nacionais do Chega e as prioridades em termos locais dos eleitos. Ou seja, entre o centralismo e o localismo prevaleceu o centralismo e não foi dado espaço às dinâmicas locais determinarem a atuação dos vereadores. Portanto, o desrespeito dos vereadores em 2021 pela diretiva de André Ventura, que todos os orçamentos deviam ser rejeitados, conduziram à saída desses mesmos vereadores que votaram a favor dos orçamentos. Agora, em 2025, o Chega está numa posição diferente de 2021, na medida que é o segundo partido com maior representação parlamentar na Assembleia da República e, portanto, teria aqui a oportunidade de demonstrar as suas credenciais de governação, ou seja, demonstrar que tem capacidade para criar coligações, criar entendimentos que levem até, de certa forma, à prossecução ou ao cumprimento de algumas das suas promessas eleitorais, uma vez que não podem ser todas, uma vez que não são as 3 autarquias onde têm a maioria. Portanto, esta saída dos 7 vereadores, por um lado, enfraquece um pouco a respeitabilidade e a reputação do Chega enquanto um partido de governação. Até que ponto terá consequências a nível nacional, eu tenho grandes dúvidas. Não pode ser lido apenas como um desafio de gestão, então, como justificou André Ventura? Não, creio que há um desafio interno do partido. Ou seja, o Chega teve um crescimento muito rápido, é um partido muito bem sucedido no contexto europeu, mas existem dois crescimentos. Por um lado, conseguiu estabelecer-se a nível nacional com uma estrutura consolidada, com, creio que cerca de 75 mil militantes, que lhe oferece a oportunidade de selecionar candidatos para as eleições locais. Esses mesmos militantes são caracterizados, a grande maioria, por níveis de moderação política, não por níveis de extremismo, como é o grupo 1145 ou 1143, ou por um elevado número de oportunistas políticos que poderia levar a haver um grande conflito interno. Mas, porém, o que esta expansão a nível autárquico revela, e este conflito, não é tanto uma crise de gestão, mas uma crise de identidade do partido, que não consegue até agora, a meu ver, criar essa cultura de governação e para o que está muito preso à cultura de protesto, de se apresentar como um partido de protesto relativamente aos partidos já estabelecidos. Agora, a nível local, como também a nível da Assembleia da República, o Chega poderá vir a ser-se forçado a mudar de postura e ser chamado, como foi chamado em várias autarquias, a posições de responsabilidade política e de ter que tomar opções
que contraria um pouco o seu discurso anti-elitista. Ou seja, o grande discurso do Chega é que é diferente dos outros partidos e, por um lado, a coligação e a entrada dos membros do Chega nos executivos que anunciou, em vários executivos do país, leva ao quê? A desvanecer a imagem do partido anti-elitista e que poderá levar a criar a imagem que o Chega é um partido como os outros. Eu ia precisamente a esse ponto, porque André Ventura tem procurado fazer uma distinção entre o Chega e os outros partidos, dizendo que o Chega não se move por cargos, é um dos argumentos que apresenta. Esta entrada nos executivos municipais dos autarcas eleitos pelo Chega mostra também que há um partido a duas vozes? Eu não diria que o Chega se tem demonstrado uma grande consistência em termos políticos. Vejamos, em 2024 o André Ventura já anunciava que teria 5 ministros num governo de coligação com o PSD, antes ainda do PSD ter demonstrado alguma vontade de coligação, até que essa foi excluída por Montenegro, quando disse que não é não. Portanto, o Chega sempre mostrou uma grande predisposição de entrar nos executivos e, por um lado, de querer-se demonstrar e apresentar como o inimigo das elites políticas tradicionais. E essa ambiguidade também ela é revelada hoje em dia na relação com os executivos e na própria relação, por exemplo, que vejamos que existem deputados que têm funções dentro dos executivos, que acumulam funções, e eu até poderia dizer que esses executivos poderão tentar ser um balão de ensaio para futuras coligações e negociações entre PSD e Chega. Mas, porém, esta ambiguidade de um dia contra, um dia a favor, um dia somos contra os tais, outro dia queremos 5 ministros, portanto, essa ambiguidade parece-me continua a manter-se, mas isso não afeta a popularidade de André Ventura. O que é que esta aproximação entre Chega e PSD pode também significar, então, no futuro? Como eu diria, parece-me ser um balão de ensaio. Por exemplo, agora varia, como estamos a falar de autarquias, varia também das próprias dinâmicas locais, de concelho para concelho. Por exemplo, consigo notar que existe uma grande divergência, uma significativa divergência, entre aquilo que se passou em Lisboa e Cascais e Sintra. Na medida que, mas talvez não pela própria atuação do PSD, mas por outros parceiros de coligação de direita que rejeitaram a integração do Chega. O que revela a nível nacional, salvo erro, é sem dúvida uma aptitude do PSD para fazer coligações com o Chega, para normalizar o Chega como um partido da democracia liberal absolutamente normal como os outros, procurando fazer, tendo um apoio, uma vez que o Chega consegue prevenir que o centro-direita tenha maiorias absolutas a nível nacional e a nível local, o PSD vê-se obrigado e parece mais apto a fazer coligações e acordos políticos com o Chega do que com o centro-esquerda ou os seus partidos de centro. Pondo uma perspectiva comparada a nível internacional, eu costumo comparar aquilo que se passa na Alemanha e no leste da Alemanha. Existem várias autarquias, municípios onde a AfD foi o partido mais votado. Porém, o AfD encontra uma grande dificuldade em encontrar parceiros de coligação, porque os partidos moderados, tanto de centro-direita como de centro-esquerda, preferem fazer uma coligação entre eles para prevenir que o AfD tenha a capacidade de liderar executivos àquilo que se vê em Portugal. Ou seja, há uma grande divergência entre a normalização que os partidos moderados realizaram relativamente ao Chega, sobretudo mais a nível local do que a nível nacional, do que aquilo que se vê noutros países. Estes acordos locais de governação, como exemplificou Sintra e mais recentemente Cascais, e levou até a várias críticas pela integração do Chega, mas esta aliança ao Chega é uma evolução natural, dado que se trata do segundo maior partido, mostra também a implementação do partido a nível local? Eu acho que, por exemplo, o resultado das eleições autárquicas não traduz a força eleitoral do Chega, ou seja, há uma forte divergência entre a capacidade de mobilização eleitoral do Chega nas eleições presidenciais e nas eleições legislativas para aquilo que se observa nas eleições europeias ou nas eleições autárquicas. O que é que, a meu ver, explica esta forte divergência? É que nas presidenciais e nas legislativas o eleitorado está a pensar na eleição do Presidente e do Primeiro-Ministro, o que favorece, em grande parte, o domínio de André Ventura e a candidatura de André Ventura. Quando estamos a falar das autárquicas e das europeias, em que André Ventura não é o candidato direto,
no boletim de voto, a capacidade de mobilização do Chega é bastante e francamente inferior às outras duas eleições. O que é que isto revela? Revela que o Chega vive muito dependente de André Ventura, não é? Por outro lado, que sem André Ventura o futuro do Chega poderá estar em risco. E isso é uma ciência política, demonstra que os partidos fundados por um empreendedor, que não têm grandes bases sociais e enraizamento social, têm tendência a ser mais frágeis em termos de continuidade no futuro do que os partidos que têm uma forte ligação com bases sociais. Portanto, eu creio que esta divergência é significativa. Então os eleitores votam mais em André Ventura do que propriamente no Chega? Exatamente. O André Ventura é o Chega. O Chega como partido, o que demonstra estes resultados é que o Chega como partido é muito mais fraco do que André Ventura enquanto candidato. E significa o quê? Aquilo que se observa nos sistemas políticos europeus, que é a personalização da política. Segundo, a ideia do líder forte e autoritário em Portugal continua a predominar, não é? Que é uma ideia que vem do passado e que André Ventura consegue restabelecê-la e dar-lhe um novo invólucro. Por outro lado, demonstra também a falta de democracia interna, vamos dizer, ou o domínio interno de André Ventura sobre o Chega, que eu costumo comparar a um culto de personalidade que só é comparável àquilo que se observa na Coreia do Norte com o querido líder Kim Jong-sung. Portanto, essa própria dinâmica fortalece o Chega em eleições mais personalizadas, como as eleições legislativas e presidenciais, e enfraquece o Chega em eleições autárquicas europeias. Dou-lhe, por exemplo, o caso da Madeira, parece-me paradigmático, na medida que um dos poucos distritos eleitorais onde o André Ventura ganhou as eleições presidenciais contra a na segunda volta foi a Madeira, e, no entanto, é um local onde nas eleições regionais e mesmo nas eleições municipais o Chega não consegue traduzir o domínio. Ganhou o Círculo Eleitoral da Madeira, para além de São Vicente, não conseguiu ganhar mais municípios na Madeira. Eu acho que isso traduz o quê? A divergência da capacidade de André Ventura de mobilizar o eleitorado e depois a capacidade do local e os Chega a nível regional, a capacidade que essas organizações regionais depois têm realmente para mobilizar o eleitorado, parece-me francamente inferior à de André Ventura. Uhum. Então o Chega ainda tem trabalho a fazer para garantir uma implementação local mais forte? Sim, e por outro lado tem que procurar definir um projeto de governação local, ou seja, tem que ultrapassar a demagogia de anunciar medidas que têm pouco impacto depois na qualidade de vida dos portugueses. Tem que procurar um projeto de governação para as autarquias, que não seja simplesmente o clientelismo político e a alocação de lugares que antes, se calhar, eram dominados pelos principais partidos, mas agora o Chega tem a capacidade de designar alguns dos lugares da administração pública. Portanto, agora é um grande desafio, poderá ser um grande desafio para o Chega ter de mostrar qual é o projeto que tem para as autarquias que irá governar e, de certa forma, o que eu acho que será difícil será o Chega poderá tentar demonstrar nas autarquias o projeto que tem para o país. Porém, se isso fosse o caso, esse exercício implicaria o quê? Muito maior protagonismo às três figuras que lideram as câmaras municipais dessas três autarquias, seja do Entroncamento, de Albufeira ou de São Vicente. E parece-me que isso vai contra a dinâmica do próprio partido, que seja alimentar a imagem, mas a de André Ventura como o líder absoluto. Não dá então espaço a outras figuras para se afirmarem? Não dá espaço e não existe uma cultura, parece-me, de contrapoder ou de contradição dentro do Chega. Parece-me que existe pouca capacidade de contraditório dentro do Chega. E isso depois revela-se ao nível autárquico, em que as circunstâncias locais contradizem as diretivas nacionais e quando esse conflito surge, as pessoas, os eleitos locais, eu creio que pensam que o seu compromisso com a localidade é muito superior ao compromisso que têm com o partido. Isso não se revela nas eleições legislativas até certo ponto, mas se você for a ver, já houve saídas da bancada parlamentar do Chega em conflito com André Ventura, que não beliscou nada a imagem de André Ventura, mas que as divergências dentro do Chega e a capacidade de conflito interno em todos os partidos de extrema-direita é uma das maiores causas
do seu desaparecimento. Ou seja, os partidos de extrema-direita não desaparecem porque as pessoas deixam de acreditar nas suas ideias e de se identificar nas suas ideias. Em grande parte, os partidos podem enfraquecer-se por motivos internos e de conflito próprio que acaba por enfraquecer. Aqui, como o conflito tem sido mais a nível local, com a direção nacional, não tem o mesmo impacto que se fosse um grande conflito interno dentro da Assembleia da República e houvesse uma cisão do Chega na Assembleia da República. Então estas saídas locais não têm grande impacto no partido e também não têm repercussão no eleitorado? Creio que não têm repercussão no eleitorado, apesar dos motivos enunciados pelos vereadores que desfiliam do partido, as pessoas não associam esses motivos à figura de André Ventura. Segundo, podem até se rever que é a falta de democracia interna e o desrespeito pelas diretivas do partido devem ser castigadas. Ou seja, o autoritarismo pode ser bem-vindo por segmentos do eleitorado. Pois é esse um dos conflitos, talvez, do Chega e dos desafios do Chega, é que consegue muito bem segmentar e fidelizar um segmento do eleitorado que se revê em André Ventura, mas creio que tem uma grande dificuldade em apresentar-se como uma força credível ao restante eleitorado. Uhum. E, por exemplo, as polémicas e a mais recente é o exemplo do deputado Rui Afonso, com suspeitas de ligação ao grupo neonazi 1143. Que efeito é que casos como este têm efetivamente nestes partidos? Bem, até então, podíamos dizer que um dos principais problemas dos partidos de extrema-direita é quando são exatamente conotados com grupos violentos de extrema-direita. Ou seja, o eleitorado consegue distinguir os partidos políticos dos grupos violentos. E quando se existe uma mistura dos dois, normalmente há uma grande desconfiança do eleitorado desses partidos, porque a violência política não é bem-vinda, a não ser por um muito pequeno segmento do eleitorado. Portanto, a conotação, se o Chega fosse conotado como partido extremista desde o início, eu creio que teria tido muito menos capacidade de mobilização do que tem hoje. Uma vez que o Chega já está consolidado, estas notícias já têm menos impacto do que se fosse uma fase mais precoce do partido. Por outro lado, se tivesse havido um cordão sanitário sobre o Chega, este evento poderia ser uma justificação desse mesmo cordão sanitário, ou seja, os partidos moderados rejeitariam qualquer colaboração com o Chega por causa do seu extremismo político. Isso foi uma das principais preocupações de André Ventura, foi sempre procurar afastar os extremistas políticos dentro do partido. Mas, como se sabe, e agora é revelado, as relações existem e são profundas em certos conselhos. Agora, a capacidade dessas notícias em desmobilizar o eleitorado do Chega depende um pouco do escrutínio dos meios de comunicação e da capacidade dos partidos de oposição em mobilizar este assunto. E se, por exemplo, virmos durante a campanha de António José Seguro, eu não vi António José Seguro a associar André Ventura a estes casos, nem a perguntar sobre estes casos. Portanto, facilmente creio que na sociedade portuguesa a memória é curta e facilmente estes casos poderão cair no esquecimento. Mas já antes eu costumava indicar que na manifestação contra a imigração, Mário Machado e André Ventura, os dois estavam na frente da manifestação a agarrar a mesma faixa. Ora, seja, isso seria um momento que poderia ser aproveitado pelos partidos moderados para demonstrar o Chega é um partido extremista, tão extremista que está aliado ao Mário Machado. Não tem nenhum distanciamento. Mas não foi essa a capacidade da sociedade portuguesa e creio que essa associação entre os neonazis e o Chega poderá não vir a ter repercussões eleitorais para o Chega, ao contrário daquilo que foi observado noutros países. Não. De certa forma, não. Porquê? Porque, por exemplo, eu costumo indicar três pontos diferentes. Por exemplo, em termos ideológicos, eu creio que o Chega está muito mais próximo do Bolsonaro e do Vox do que da AfD e do Rassemblement Nacional. Em termos, por exemplo, costumo dizer, em termos das posições anti-ciganos, está mais próximo do Jokovic na Hungria do que outros partidos de direita, extrema-direita, do centro da Europa Ocidental.
Em termos de crescimento eleitoral, o Chega tem tido um crescimento mais forte e num curto mais espaço de tempo do que outros partidos, porque beneficia sobretudo da instabilidade política em Portugal, que levou à realização sucessiva de eleições legislativas, que lhe permitiu este crescimento em 6 anos. Poderia ser o mesmo, mas teria que ser em 5 anos. Ou seja, ao fim de 5 anos é que poderíamos saber qual era o crescimento do Chega, assim não. Por outro lado, porque é que o Chega tem uma das coisas que acho que é distinta do Chega para outros partidos de extrema-direita, é que na literatura costuma-se dizer que os partidos de extrema-direita, a partir do momento em que ganham uma certa relevância nos temas partidários, devem mudar de estratégia. Ou seja, a estratégia que os leva a ascender politicamente pode não ser a mesma estratégia que os leva a ser bem-sucedidos na sua consolidação. E aqui em Portugal não se observa isto. Observa que a estratégia do que o Chega foi eleita é a estratégia que o Chega emprega em 2026, quando já é o segundo partido com a maior representação parlamentar. Ou seja, não houve nenhuma moderação do discurso do Chega, não houve nenhum esforço até agora do Chega de se apresentar com uma força de governação credível, que era o que se esperava depois do crescimento eleitoral do Chega e de André Ventura. Portanto, para dizer o quê? Ao contrário da moderação que seria prevista ao longo do tempo, o Chega continua a adotar a mesma estratégia radical de 2019 e, de certa forma, continua a ser bem sucedido, uma vez que conseguiu fixar o seu eleitorado, embora pareça que a taxa de crescimento parece mais lenta do que no passado. Essa postura vai permitir também ao partido ainda aumentar mais a sua base de eleitorado, ou, na sua opinião, vai acabar por estagnar? Eu não tenho bolas de cristal, é muito difícil. Eu creio que, sobretudo, o futuro do Chega, o futuro eleitoral do Chega, depende também muito do comportamento dos outros partidos e da eficácia dos outros partidos e da efetividade política dos outros partidos. Ou seja, o Chega e o discurso do Chega é o discurso do país sobre o abismo. Tudo o que seja fracasso político, tanto da oposição, do PS, ou do partido do governo, do PSD, será capitalizado pelo Chega como uma demonstração que a sua narrativa está correta e que o país está constantemente à beira do abismo. Portanto, é isso que assistimos com o desastre natural da tempestade Christine, não é? E o Chega não acaba por ser prejudicado ou questionado sobre as suas posições sobre o aquecimento global que supostamente terá causado a tempestade natural. Daí, pronto, posso lhe dizer que acho que André Ventura e o Chega poderão ter maiores dificuldades de crescimento no futuro do que até agora, mas por aí, como eu costumo dizer, eles têm beneficiado de uma estrutura de oportunidades políticas muito favorável, na medida que as eleições, os casos, os constantes insucessos da justiça, vamos dizer, em conseguir concluir processos judiciais, todos estes insucessos servem para reforçar a narrativa de André Ventura. Talvez daí a sua estratégia nunca tenha passado pela moderação, porque ele capitaliza todos os insucessos e nessa medida. Agora, parece-me que a taxa de rejeição de André Ventura ainda é muito elevada no eleitorado português, mas André Ventura é a segunda personagem política com maior projeção mediática há 3, 4 anos para cá. E sabemos que a cobertura televisiva de líderes de extrema-direita aumenta em todos os, seja de esquerda ou de direita, eleitores de esquerda ou de direita, aumenta a credibilidade, o efeito de credibilidade do discurso de André Ventura sobre o eleitorado, ou seja, é aceito como mais credível. Quanto mais tempo de antena tem, mais as pessoas pensam que ele tem realmente uma força eleitoral muito grande por trás e o tempo de antena corresponde à força eleitoral de André Ventura, e não é verdade, talvez agora seja, mas isso é passado 5 anos, 4 anos desta tendência desproporcional, de cobertura desproporcional de André Ventura se tenha realizado. Se estas tendências se mantiverem, eu creio que André Ventura tem boas perspectivas de continuar a crescer eleitoralmente. Muito obrigada. A Lusa Extra fica por aqui. Até breve. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.